Fala, time, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Wabcast. Hoje eu estou aqui com um casal de empreendedores que trabalham dentro do ramo da marcenaria, aí ó, algo que vocês não tinham visto ainda. Então, antes de eu apresentar o casal, já segue o canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém e no final deixa teu comentário. Sejam muito bem-vindos, André e Ju, lá da Toque Art. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, estamos aqui. Gente, hoje eu tô aqui com o André e com a Ju. Eles são empresários, trabalham dentro do ramo da marcenaria já há alguns anos, né? E se você ainda não conhece a Marcenaria Toque Art, segue lá nas redes sociais, @Marcenaria Toque Art, tá? Gente, vamos contar um pouquinho da história de vocês, né? Já que a galera não conhece. Deixar pro André e pra Ju, vão complementando aí. Me conta um pouquinho de vocês, da história de vocês e também da história da marcenaria. Como é que começou essa marcenaria aí? Sempre foi marceneiro, não? Como é que foi? Não. A nossa história começou lá atrás, uns 15 anos atrás, né? Onde a gente, cada um trabalhava num setor diferente, o setor de calçado, e resolvemos ter uma vida nova, uma vida diferente, porque nossa vida sempre foi bastante difícil, né? A gente vem do interior, a gente veio de famílias humildes e sem condições, né? E a gente queria reescrever a nossa história de uma forma diferente, a gente queria ser, de certa forma, alguém diferente do que a gente vinha lá de trás. Então a gente começou a buscar novos horizontes. E a questão da marcenaria sempre foi uma coisa que me cativou muito. E eu sempre busquei na marcenaria esse gosto, essa vida, mas nunca tinha dado certo. Aí um dia, do nada, eu vou ter que buscar alguma coisa diferente. Então eu peguei, parei numa marcenaria e pedi se existia uma vaga para mim aprender. Eu só queria aprender. E o cara disse, olha, cara, vem aí trabalhar. Eu lembro que na época, eu lembro até hoje, na época eu ganhava em torno de R$40 por dia. Meu Deus. E daí eu cheguei, isso de sol a sol, né? Aí eu cheguei pro cara e perguntei deles, cara, vamos fazer assim, ó, vamos fazer um teste de 2 dias contigo. Eu vou te pagar R$80 o dia e tu vem aqui e trabalha durante 2 dias pra gente fazer um teste. Eu disse, R$80 pra trabalhar na sombra? Estou feio. E é onde começou toda a história. Daí a gente daí eu fui trabalhar pros caras, trabalhei 2 dias e assim foi indo, e ele pediu pra mim ficar E daí, claro, que ele não me pagou os 80 diários até o final do mês, assim, digamos, mensalmente. Mas daí foi um valor bem agregado e foi onde a gente conseguiu retomar, né? Legal. E tu, Ju, nesse meio tempo, tu já trabalhava, não? Sim, sempre trabalhamos, né? Eu trabalhava numa malharia naquela época, quando a gente começou a nossa marcenaria. Então, até nesse primeiro momento em que o André começou a trabalhar na primeira marcenaria, ele não quis me contar a novidade, aonde que ele começou uma coisa diferente, entendeu? Então foi bem legal, porque ele chegou em casa, ele disse, eu tava ali sem fazer nada, não sei o que. Mas não pode, tu tá com uma marca de uma máscara, assim. Aí ele não aguentou, né? Ele teve que contar onde foi. E foi próximo ao meu serviço também, então nós trabalhamos há um bom tempo, trabalhando junto no mesmo horário, mesmo caminho. Então, a gente tinha já um tempo de ficar bastante em família, digamos, porque era o tempo que nós ia trabalhar, a gente levava a filha junto para a escola, que era o mesmo caminho. Só que daí isso foi ficando tão agradável e ela pedia muito para a gente ficar bastante tempo com ela. Então, abrimos o nosso próprio negócio. Não neste momento ainda. Não nesse momento, né? Teve um tempo de experiências, né? Na verdade eu trabalhei durante 2 anos nessa marcenaria. E onde eu vi que a marcenaria, onde eu estava trabalhando ali, ela era relacionada a um campo diferente, né? Então não ia me agregar a experiência o suficiente que eu estava buscando. E daí foi onde eu fui trabalhar em outra marcenaria, que daí era mais focado no nicho que eu estava buscando. E o que tu buscava assim na época? Na época eu buscava mais um nicho de móveis sob medida. E onde eu tinha trabalhando esse aí, ele era mais um móvel decorativo, né? Então acabou que era um nicho de marcenaria, mas era um nicho diferente do que eu estava buscando. E daí foi onde eu fui buscar novas experiências. Trabalhei mais 2 anos em outra marcenaria, que daí era móvel sob medida mesmo.
que é onde eu saí de lá com experiência suficiente para dar os primeiros passos, né? Aí foi onde nasceu a Toque Art. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Pô, beleza? E que momento que nasceu a Toque Art? Aí foi onde nós, um dia a gente começou a fazer coisas fora de hora. Nesse ponto que começou, sabe? Fazer coisinhas fora de hora. Aí depois do trabalho, no final de semana. Só que a gente passou uns 2 meses, assim, mais ou menos 3 meses. Ou talvez até mais, eu não sei recordar. E daí eu acabei sendo demitido da outra empresa, porque o patrão estava falindo, até essa empresa faliu mesmo, né? Então ele me demitiu e automaticamente ele me deu um empurrãozinho. Sim. Posso até falar o nome do cara, que é o Adão, da Carson ali. Manda um recado pro Adão aí, o Adão, faz tempo que eu não tenho mais contato, mas, cara, foi um cara que me deu o primeiro passo. Então eu agradeço muito. Eu vou ainda chamar ele e vou mostrar esse vídeo porque ele vai gostar. Com certeza. E esse cara, ele simplesmente me deu um primeiro empurrão, de certa forma, dizendo assim, ó, cara, tu tem uma cabeça diferente, tu não nasceu para ser funcionário e eu preciso eu preciso te soltar agora para você criar a tua própria raiz. Uau. E eu vou te dar de cara, já vou te dar um serviço que eu sei que a mulher quer fazer e tu já pode cobrar esse valor porque é o valor que é o correto cobrar. E ele ali, então, ele me deu, praticamente me abriu as portas e me deu o primeiro empurrão e foi onde a gente começou. Então, eu chamei a cliente, fechou o trabalho, a gente começou os primeiros passos ali, com o dinheiro da rescisão do meu trabalho. E na sequência, ela já também foi para a rua do outro emprego, então a gente acabou juntando a rescisão e foi onde a gente ergueu o primeiro prédio, que é onde nasceu a Toque Art. Já pensando em não ter o aluguel que come na mesa, né? Sim. Então, ali a gente já começou no nosso espaço, digamos, né? O nosso sem terreno. Pagar aluguel, sem nada. Isso, né? Começamos com o primeiro prédio, né? Que foi um espaço tamanho bom para nós, para aquele momento, né? Que era 10 por 16, né? Isso. Então, ali a gente já conseguiu comprar a primeira máquina, que, claro, né? Os preços assustam no início, mas deu certo, graças a Deus deu tudo certinho. E de onde que surgiu o nome Toque Art e por que Toque e Arte? Porque o nosso trabalho é um trabalho que é um toque, né? Cara, tem que ser perfeito. E a arte é arte, né, cara? É a arte de fazer o móvel bem feito, né? Então, nenhum móvel é igual ao outro, né? Então é uma arte. É a arte de fazer o móvel bem feito. Essa é a ideologia do nome. E a ideia do nome Toque Art surgiu dos dois, da Ju, do André, de alguém de fora? Como é que surgiu o nome Toque Art? Assim? Foi um dia que nós estávamos até discutindo, né? Aquela época, o Eduardo, nosso segundo filho, não existia ainda. Mas a Chayane estava presente, daí a gente começou a discutir, sabe, como é que nós vamos botar um nome? Cada um dava uma sugestão, tira esse nome, bota esse, não sei o quê. Mas o Toque Art, eu não me lembro quem deu essa ideia, mas eu acho que foi o André, sim. Porque é uma coisa diferente, assim, é um feeling. E a Chay tinha que idade nessa época? A Chay tinha... ela deveria ter uns 10 anos naquela época. Ah, legal. Eu tava grávida do Eduardo, né? Quando a gente... já estava começando a embalar. A Chayane, que inclusive, dona Chayane, eu te espero aqui no Abcast. Chayane também já fez consultoria com nós, então nos próximos episódios eu te espero aqui. Vocês podem contar também com a presença da Chay. 20 e poucos anos empreendendo desde 15 anos de idade, tá? E vocês vão ver, tem por quem puxar. E vocês vieram de uma família de empreendedores ou não? Vocês foram o primeiro que romperam essa barreira dentro da família. Como é que foi isso? Na minha família, na verdade, existe, acho que um tio meu que ele é empreendedor, tem uma serraria, mas no geral, não. No geral, ninguém empreendia nada relacionado. Uhum. E foi onde eu decidi romper essa barreira e daí na questão da família da Ju, não me lembro. Também a maioria trabalha em empresas de calçados, né? E a outra parte trabalha na parte da agricultura. E nós, eu acho que fomos os primeiros a dar os primeiros passos. A romper isso. Exatamente. E depois disso a gente acabou dando um empurrão na filha também, né? Porque é aquela, né?
Filho de peixinho, peixinho né? Exatamente. Vai. E também tá empurrando o filho. Outro dia eu tava lá na Toque Art, de manhã cedo, fazendo reunião, e acabei comprando um mel. Eu não uso mel, gente. Mas acabei comprando mel, porque o filho de peixinho me vendeu um mel, cara. Me convenceu de comprar um mel. Gente, mas falando um pouquinho sobre a Toque Art lá atrás, tá? Lá atrás. São quantos? São 15 anos, né? 12 anos de empresa. 12 anos de empresa registrada. Imagina. E por que tu decidiu, assim, por marcenaria? Tu chegou a tentar outro negócio? Ou não, pô, era marcenaria mesmo que eu queria? Não, negócios mesmo, eu nunca tentei outro negócio além da marcenaria. Mas, sei lá, cara, é uma coisa que já vem de gosto há muito tempo, né? Eu gostava da profissão e nunca tive a oportunidade de ter o contato, e quando eu tive a primeira oportunidade, eu fui a fundo, né? E lá no início da marcenaria, com certeza teve vários erros, teve vários acertos, e com certeza foram os erros e os acertos que trouxeram você até aqui hoje, né? Com um bom resultado, crescendo no mercado, né? Mas se tu fosse começar a marcenaria hoje, o que vocês não fariam que vocês fizeram lá atrás, por exemplo? Eu acho que o que nós não faríamos... Eu acho que nós faríamos tudo de novo. Exatamente do jeito que a gente fez. Talvez não postergasse tanto a questão de entrar para a era digital. Talvez isso eu não postergasse tanto. Mas o resto eu faria tudo igual. Tropeçaria das mesmas formas, atropelaria os mesmos desafios todos os dias e faria tudo igual. Que forte isso. Legal. É que tudo que a gente faz, que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar, né? Até isso acontece muito para nós. Começa a semana, agora já é segunda, quando vê já é quarta, já é quarta, quando vê já é sexta, e assim vai, sabe? Tu não vê o tempo passar, as horas passar, porque tudo que a gente faz é um detalhe diferente do outro. Uau. É muito prazeroso. Legal. E quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram lá no início do negócio, lá nos primórdios? O que vocês sentiram de dificuldade? Foi em gestão? Foi em vendas? Daqui a pouquinho foi em mostrar o trabalho, em marketing? Qual foi a principal dificuldade? Ou foram várias? Quais foram? Eu acho que a gestão foi a primordial, né, mano? Talvez a gestão, né? Mas um pouco de tudo, porque para nós tudo foi novo, né? Querendo ou não, nós saímos de um salário, digamos, base de época, que era um salário pequeno, para ganhar um salário um pouquinho maior, mas tudo que nós ganhávamos nós tínhamos que investir, né? Para poder ter o resultado e ter o retorno. Eu acho que essa questão é um pouco de tudo, né? É tu ganhar um pouco mais e ter que lidar com aquele montante, sendo que tem que ser bem distribuído, porque senão vai faltar no final do mês. É a dificuldade de tu não saber o que tu vai ter amanhã. É a dificuldade de como lidar com o cliente, sendo que tu nunca lidou com o cliente. É a dificuldade de lidar com uma arquiteta, sendo que tu nunca trabalhou diretamente com uma arquiteta, sabe? Tudo isso são coisas novas. Tudo são dificuldades novas que a gente nunca tinha lidado, né? Então... E essa história que nós empreendedores vivemos, né? Você que é empreendedor também vive isso, que é o não saber como vai ser o próximo mês, não saber como vai ser o dia de amanhã, né? Porque a gente não tem a gente tem um salário que a nossa empresa nos paga, mas a gente não tem uma garantia que mês que vem vai ter serviço, que mês que vem vai ter entrada. Todo mês é um mês. É um mês diferente. Como é que foi lá no início lidar com isso? Saber que não tinha uma garantia. Tinha que ralar para ter a garantia. Por isso que eu disse que a parte da gestão foi primordial, assim, de dar um susto, sabe? Pelo motivo que lá no início, até há pouco tempo, nós nunca tínhamos aquela educação financeira, né? Isso Exatamente. A gente nunca procurou. É aquela coisa assim, ó, tu tem duas identidades, né? Tu tem a identidade pessoal, CPF, e tem o CNPJ. Mas uma conta só, isso não dava certo, porque o dinheiro que entrava, você pagava o material, pagava o funcionário, pagava a casa, pagava tudo, e quando precisava pagar alguma coisa da empresa, não tinha, tu ia lá, parcelava, então isso meio que vira uma bola de neve. Então eu acho que a gestão ficou, não que tivemos quebras, não, graças a Deus,
Teve casos assim que a gente vendeu a nossa moto, né? Que nós tínhamos uma moto, liquidamos ela por um preço mais baixo para não pagar juros absurdos, questão de contas. Banco. Isso, de contas que seriam relacionadas ao governo. É uma coisa que quando a gente abriu a empresa, a gente não conta que tem a FGTS, INSS e muitos, né? Papeladas, né? Muito O por trás, os bastidores, aquele que só empreendedor sabe. É que né? Quando tu conversa com o teu patrão, o patrão sempre diz, é difícil, não sei o que, daí tu olha assim, sei. Não quer que eu cresça também, não né? Não quer que eu cresça junto, né? Não quer que eu cresça também, é por isso que fala. Não, é realmente... Tem todo um custo atrás de um funcionário, atrás de tu ter a tua própria empresa. Se tu paga aluguel, é mais custos ainda. Então, eu acho que a gente não fechou as portas nesses 10 anos, batalhando, correndo atrás, pelo motivo que fomos bem cabeça, jogamos sempre um papo bem aberto. Então, mas agora melhorou bastante com essa parte de gestão. E eu percebo que tem que ter muito estômago também, né, André? Tem que ter muito estômago para dormir com dívida, acordar com dívida, fazer novas dívidas. Tem que ter estômago. E como é que foi para ti no início ali, que não veio numa família de empreendedores, não tinha esse estômago, né? Teve que ser conhecido. Como é que foi no início? Daqui a pouquinho até de aguentar calado, não passar para a família. Como é que era isso? Ou sempre... Bom, se tivesse que chorar com a família, chorava mesmo. E como é que era isso para ti? Em relação à nossa família, eu, ela e nossos filhos, nós sempre jogamos um jogo bem aberto, né? Querendo ou não, nós não tínhamos uma gestão legal antes, mas o nosso jogo era bem aberto. Temos dinheiro, podemos sair, podemos passear, podemos ir num restaurante, coisa assim. Não temos dinheiro, vamos ter que ficar em casa, porque sempre jogamos aberto nessa questão. Agora, com família de fora, pai e mãe, não. Isso a gente nunca foi muito de abrir, porque eu acho que... Cada um tem os seus problemas e cada um deve arcar com as consequências, né? E vocês têm uma empresa que é familiar, né? Sim. Hoje a Ju trabalha junto, tem a sobrinha que trabalha lá também, né? Sim. Tem os outros funcionários, né? Mas tem uma empresa que tem um cunho familiar, né? Sim. Quais foram os principais pontos positivos que vocês perceberam do trabalhar em família? Eu tenho aqui meu ponto de vista sobre o trabalhar em família, né? Que a Nath trabalha com nós lá no escritório. Mas e para vocês, assim, quais foram os principais pontos positivos de trabalhar em família? Pois é. Estar sempre junto, né? 24 horas, né? 24 horas. Digamos, a gente cuida, sabe? À noite, digamos, terminou o horário de serviço. Claro, o nosso horário de serviço se estende até umas 7, 8 horas. Pelo motivo de conversa ainda sobre a empresa. Não que tu tá lá botando a mão. Na fábrica. Não que tu tá lá botando a mão fazendo serviço. Não. Conversa sobre a empresa se estende até umas 7 horas, 8 horas. Até o momento de você largar e fazer outra coisa de lazer, digamos, academia, alguma coisa. Ali começa o momento família. Desligar, né? Desligar. Mas eu acho maravilhoso. Isso foi um pedido muito grande da Chayane quando ela era ainda criança, de nós estarmos sempre junto. Então, eu acho muito gostoso, né? Sabe que eu partilho do que tu tá falando, que é o fato de estar perto da família, né? Sim. Geralmente quem trabalha numa empresa, trabalha 8 horas dentro de uma empresa, com o tempo de deslocamento ali fica umas 9, 10 horas fora de casa, aí chega em casa, vê o filho, a esposa... 2, 3 horinhas, vai dormir no outro dia. E a gente que trabalha com a família tem esse privilégio, graças a Deus, de tá em contato. Se tiver que sair para almoçar agora, a gente sai para almoçar junto. Café da manhã, pode tomar café da manhã junto. Isso eu percebo que é pra mim, um dos principais pontos positivos. Tá? Que tu percebe assim, né? Não sei se tu partilha do mesmo, ou se tem alguma reclamação para fazer aí também, né? Não, a única reclamação que eu tenho é que ela deveria ser pelo menos 2 vezes mais ágil do que ela é, para poder me proporcionar uma empresa muito maior. Eu tenho culpa. Eu adoro trabalhar com ela, é uma pessoa que não tem o que falar, ela não é excepcional também. Olha aí, o amor está no ar. Não, mas é verdade, é a realidade, né? Boa. Gente, são 15 anos nessa área, 12 anos de empresa, registrado, redondinho, bonitinho.
Qual foi o maior sonho, assim, que a marcenaria ajudou vocês a realizar? Eu acho que é questão de ter um pouco mais de independência financeira. Eu acho que essa é uma dos pontos que todo mundo busca, que é quando tu decide abrir uma empresa, eu quero independência financeira. Cara, realmente é uma independência. Se torna uma independência um pouco privada, porque tu depende de estar sempre ali batalhando, sempre correndo atrás, mas um pouco a independência financeira, acho que é o principal dos sonhos que a gente buscou e a gente já está conseguindo alcançar isso nesse momento, né? E para ti, assim, Ju, o que tu percebe que foi o maior sonho que a marcenaria ajudou vocês a realizar? Se tu partilha do mesmo ou se tu pensa, não, tem algo específico, acho que foi isso aqui. Não, tudo que nós temos foi graças a Deus, né? Fruto disso, né? Fruto da marcenaria, né? Então, tudo a gente tenta desfrutar ao máximo, né? Então, tudo é pensado em detalhes para agradar não somente uma pessoa, ou o André, ou eu, ou um dos filhos, não. É para agradar o conjunto, né? Legal. Então... E aproveitando que falando de filhos ali, como é que foi essa gestão de ter a empresa próximo de casa, porque era no terreno do lado, né, a empresa. Sim. Né, no terreno do lado da empresa. Como é que foi o filho junto? Como é que foi gerir tudo isso? Ajudar na empresa, principalmente para ti, Ju, ajudar em casa, ajudar na empresa, cuidar dos filhos, cuidar do André, que não é fácil cuidar do André, né? Imagina se mais com o André. Como é que foi isso para ti, Ju, assim? Ai, não tem nada de dizer assim, foi trabalhoso, porque é aquela que nem eu comentei antes. Tudo que é prazeroso, coisa que você gosta de fazer, você faz sem reclamar, entendeu? Então, se tu tem que trabalhar até mais tarde, tu já trabalha porque tu quer, senão tu não trabalha, entendeu? Temos alguma coisa para entregar, temos desde orçamento, tu faz conforme você pode, sabe? É diferente, não tem explicação, é que cada pessoa enxerga diferente, né? Entendi. E essa questão ali vem o segundo filho, você já tinha uma empresa. Sim, na verdade, quando o Dudu chegou para nós, ele ficou batendo ali na barriguinha, né? Empurrava, batia, né? Então, quando ele já chegou com ela me ajudando a trabalhar, já estávamos nesse meio, então... As coisas estavam acontecendo. Já estavam acontecendo, né? Já foi uma coisa mais programada. Então, o Dudu pegou a parte boa, então. Ele pegou a parte boa. Ele pegou a parte já em andamento. Das vacas gordas. Isso. Cara, e me conta, e como é que foi aquela transição da Chay, né? Eu comecei a empreender, eu não tinha filhos, né? Mas eu imagino que daqui a pouquinho, para quem tem filho, deu um friozinho mais na barriga, né? Pô, tem... Não é só eu, né? Tem mais eu, alguém, ele, né? mas tem mais alguém. Como é que foi isso pra ti, assim, André? Sabendo que tu era o provedor do lar e tudo mais, e ter que agora, vou tomar essa lição que ela é difícil. Como é que foi pra ti isso? É que nem ela falou, a gente quando decide fazer alguma coisa, a gente decide fazer tudo meio que com 100% de foco, né? Então, quando a gente decidiu... se vai ser positivo ou não, nós vamos descobrir, mas se der, né, se der certo, beleza, se não der certo, vendemos tudo e nos mantemos. Mas, né? Graças a Deus, foi tudo tranquilo, e essa questão de, será que vai dar certo ou não, o que os filhos vão pensar? Cara, eu não me apego muito a essa situação, sabe? Se deu, se não deu, tem outros caminhos. Perfeito. A gente deve tentar, né? E tu sempre teve certeza que a marcenaria daria certo? Ou em algum momento tu bambiou, eu acho que eu vou ter que fazer outra coisa? Na verdade, eu tive uma dúvida só. Na primeira máquina. Na compra da primeira máquina. Isso vamos falar disso. A única dúvida que eu tive foi... Por que esperar tanto para abrir um negócio? Uau. Essa foi a única dúvida que eu tive na vida. Porque depois que eu dei o primeiro passo, foi difícil, mas, cara, eu entrei de cabeça e fez dar certo. E a única dúvida, então, que eu percebi foi essa primeira dúvida aí. Por que demorar tanto? Eu me lembro, assim, da primeira reunião que nós tivemos lá em casa. Sentamos na mesa, né? Na mesa e veio o vendedor lá. Oi? Fala. E veio o vendedor lá para oferecer a primeira máquina. Que era uma serra de precisão, né? Que nós iríamos comprar uma serra de precisão.
e conversa pra lá e pra cá, a gente conversando, ele me apresenta ali, falando sobre detalhes da máquina, e eu já ansiosa, como qualquer pessoa, né, querendo saber o final. Qual que é o preço? Qual que é o preço? Então, quando ele apresentou o preço, é um carro que não vem com roda. Daí o cara deu risada, porque realmente não vai poder usar pra passear, né? Mas o legal... Aí ele falou uma coisa que foi muito legal, né? Que é a questão, ele não é um carro com rodas, mas ele vai te trazer muitos carros com rodas. Ele vai te fornecer. Uau! Ele vai te trazer isso, essa oportunidade. É o fruto, né? Então, ali bateu uma discussão rápida entre eu e o André. Investir tudo isso. Na época era quanto, assim? Na época era 32 mil, acho que na época. Isso há quantos anos atrás, né? Há uns 12 anos. 12 anos. Não, há 12 anos atrás, 30 e poucos mil era... Cara, era muita grana pra nossa realidade, né? Pra nossa realidade. Pra quem não tinha, era muita grana, né? E eu disse assim, e agora? E o André disse, o que você acha? Daí eu disse, pois é. Ele disse, se não der certo. Eu disse, e se der certo? E se der certo? Eu ainda comentei com ele, se não der certo, a gente faz como todo mundo faz, posta pra vender, né? Tu não vai perder tudo, vai perder uma parte, né? Mas todo o valor tu não vai perder. E ali, é que quando tu bota na cabeça, tu vai, corre atrás, batalha, dá certo. Não te dá aquele rios de dinheiro como todo mundo imagina, assim, dá um monte de... Não. É você trabalhando, correndo atrás, o dia a dia, e assim vai, deu certo, graças a Deus. Cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Em que momento que vocês viram a necessidade de contratar alguém, de trazer alguém pro time da marcenaria? Foi bem no início, eu acho, já, né? Sim. Porque no início a gente tinha uma parceria com um escritório grande, até um abraço para a Ambienta, né? Larissa e a Fernanda. A gente tinha esse escritório como parceiro desde a época que a gente começou a empreender. Elas também, ao mesmo tempo, no mesmo ciclo, nos mesmos meses, elas também abriram um negócio e começaram a empreender. E como nós éramos amigos, a gente acabou começando os primeiros trabalhos junto e tudo, e a gente, um apoiou ao outro, né? Tanto que elas nos apoiam até hoje, a gente apoia elas até hoje também. Então, ali, logo no início já começou uma demanda de serviço da parte delas que eu sozinho com ela já não dava mais conta. E daí foi onde a gente começou a buscar outras pessoas para nos ajudar, né? Hoje lá na marcenaria, são quantas pessoas envolvidas na operação? Pensa em todos, pensa em mim, na Ingrid, na Brenda, o pessoal da operação... Pessoal do administrativo, são quantos, assim, mais ou menos? Umas 12 pessoas hoje. Envolvidas. Isso, envolvidas. Imagina, cara. Mas são 12 pessoas que dependem da Toque Arte para... Exatamente. E isso, pra ti, como empreendedor, chega a sentir esse baque assim? Ou... Certo nada? Na verdade, é quando a gente para pensar, né? 12 famílias, né? Quando a gente para pensar ali no finalzinho, assim, vamos botar na ponta do lápis, olha quanta gente envolvida, quanta gente dependendo do nosso esforço para poder todo mês vender, para todo mês poder gerir mais trabalho e mais serviço, para poder abastecer, digamos, de valores o bolso de cada um e conseguir dar conta disso tudo, né? Aí é que começa... E lá no início, assim, quando começou a contratar, qual foi a principal dificuldade que vocês sentiram com contratação com pessoas? Chegou a perceber alguma dificuldade, assim, ou não? Sim, a dificuldade maior que eu tinha como pessoa mesmo era a questão de tirar da cabeça que eu não era mais um funcionário, que eu era um patrão ou dono de uma empresa. Porque, na verdade, a gente acaba vindo com essa mentalidade da parte de trabalho de CLT, no caso, né? E obedecer ordens e obedecer o que o outro está precisando e assim por diante. E eu, como a vida toda era assim, então a maior dificuldade era aprender a lidar com os funcionários, né? A chegar no lugar e dizer, olha, cara, tu faz isso, tu faz aquilo, sabe? Foi onde eu comecei a repensar a forma de agir. Ali foi a minha maior dificuldade. Aprender a lidar com pessoas. Porque, querendo ou não, são pessoas que todo dia têm
um humor diferente, tem um problema em casa, tem um problema na rua, tem filhos, tem contas, cada um tem os seus problemas, né? Então, tu chegar de manhã e ter que lidar com cada pessoa de uma forma diferente foi um pouco difícil no início. Para mim foi bastante... Eu tive que trabalhar muito o psicológico meu para poder dar conta disso tudo. E teve alguma coisa que vocês fizeram, algum recurso que vocês recorreram, talvez no início, assim? Sei lá, uma leitura, algum estudo, algum cursinho? Ou foi mais no talento, mesmo na força do braço? Fui me virando, fui me adaptando, fui aprendendo com os erros? Como é que foi isso? Na verdade, Pra se adaptar, né? Sim. Na verdade, eu busquei muito ajuda de livros mesmo, livros de psicologia. Isso eu leio bastante, eu gosto dessa função, que é onde me ensina a aprender a lidar com as pessoas, né? Aprender a lidar com cada um. Foi onde me ajudou bastante. E quando começou a crescer ali o administrativo, foi um momento que a Ju foi só para administrativo? Ou ela sempre ajudou só mais nessa parte administrativa? Contato com cliente, contratos, projetos, como é que foi isso? Desde o início? Ou lá na fábrica a Ju já também já ajudava? Como é que era? Não, me ajudava desde o início. Desde o primeiro trabalho que a gente fez, ela sempre me ajudou. Era aquela mulher que trabalhava o dia todo, chegava em casa, ia lá, fazia um cafezinho, fazia um chimarrãozinho, ia lá trabalhar junto com nós e ajudava desde o início, desde o pesado até a parte boa, que era contar o dinheiro. Então quem vê hoje no escritório, no ar-condicionado, nem sempre foi assim. Não, nem sempre. Até no início, quem fazia os orçamentos, né, e correria para compra de materiais e tudo mais, sempre foi o André. E daí eu ficava só com a parte, porque o Eduardo naquela época era menor, né? Então, ficava mais com a parte de casa e ajudava na empresa. Depois, passando o tempo, sim, daí eu fui para a parte de fazer orçamentos, na parte de cuidar, fazer compras. E é que eu tenho que gastar o dinheiro também, né? Não é só entrar, né? Tem que gastar. Daí, então, a parte das compras e ajudava na empresa. Hoje já ajudo menos na empresa, porque a gente tem uma equipe bem completa, digamos, bem treinada, bem completa e bem treinada, que nos ajuda bastante e acaba me distanciando um pouco da mão na massa, né? Consegue ficar mais no administrativo, Isso, mais em contato com clientes. Que isso demanda, com o crescimento, demanda bastante tempo, né? No início não demandava, até porque nós não tínhamos aquela questão de cuidar tudo onde saía. Hoje não, hoje acaba tirando bastante tempo, desde fazendo a gestão ali, cuidando e também fazendo a parte de orçamentos e atendendo arquitetas. Hoje eu que cuido dessa parte de arquitetas e cliente final, o André também me ajuda. E estamos... Então é o André que te ajuda, não é tu que ajuda o André? Agora o jogo virou, Cara, e me diz uma coisa, cara, sobre máquinas. Hoje nós temos algumas máquinas já dentro da fábrica, algumas máquinas chegando, algumas novidades. Não sei se pode falar disso, André, ou se não pode. Né? Se quiser falar, fala, se não quiser, não fala. Mas onde foi o ponto que tu assim, cara, eu tenho que ter mais máquinas? Qual foi o ponto de investir em maquinário e qual foi a máquina de relevância assim que tu comprou que... O André sempre dizia... Vamos trabalhar assim que tá bom, sabe? Entre nós três, eu, ele, um funcionário. Tá ótimo, não sei o quê, não tem nada de correria, nada de tanto, né? E até um momento que era o dia do marceneiro, né? Eu acho que foi feita uma comemoração na HB Compensados. Exatamente. Que nós estávamos conversando, que era o encontro de vários marceneiros, né? Todas as marcenarias, na verdade, né? Isso, daí nós conversando, todo mundo falando de máquina, até a própria loja também estava vendendo algumas máquinas. Daí o André disse, sabe que me brilhou agora uma coisa? Eu disse, o que foi? Diz ele, até hoje, eu sempre te falei o quê? Não quero expandir muito para não dar aquela dor de cabeça. Muito trabalho, né? Mas vamos investir? Vamos comprar máquina? Tem certeza, você nunca falou isso, né? Era uma questão de comprar Era diferente, máquina, né? Ele nunca falava assim. Né? É uma questão de crescer, né? Porque até aquele momento, vamos seguir uma vidinha mais discreta, vamos fazer nosso feijãozinho com arroz e deu, né? Ali, cara, ali eu comecei a ver as outras marcenarias que também já existiam há mais tempo que nós, às vezes,
E a questão de o quanto eles investem em equipamento e o quanto eles investem em pessoas. E eu naquele momento, eu descobri que, conversando ali naquele meio, que as marcenarias que investiam em pessoas, funcionários, eles tinham uma gama de funcionários grande e acabavam tendo um custo grande e não tinham o mesmo retorno de pessoas que investiam um monte de equipamento e tudo mais para poder dar uma produção muito maior e muito mais ágil, né? Uhum. Então foi ali que a gente decidiu, não, de agora em diante a gente vai mudar o nosso foco, vamos buscar mais equipamentos de maior tecnologias possíveis para nós poder atender uma gama bem maior de clientes e tendo os mesmos funcionários que a gente tem, que daí a gente tem uma equipe bem treinada, uma equipe pequena, mas bem treinada, que nos atende super bem, né? E daí a gente consegue atender muito mais gente com menos pessoas trabalhando lá dentro. Por conta do equipamento, exatamente. E também deixa de fazer aquele serviço pesado, né? Porque, na real, as chapas se tornam pesadas, né? Sim. Então, as máquinas, elas carregam todo esse peso. E os funcionários, os nossos colaboradores, eles fazem a parte mais de moldar. Ou seja, não tem aquele peso de chapa grande, carregando peso. Eles já pegam uma coisa mais pequena, mais detalhada, já pronta, e eles só... Para fazer o toque. Isso, toque, eles né? botam o toque deles de arte. Legal. Isso Cara, e qual foi a máquina, assim, que assustou, assim, a primeira que assustou, assim? Porque essa última assustou também, né? Eu acho que para nós, a primeira que nos assustou mesmo foi a primeira máquina que a gente comprou. Aquela porque não dos tinha 30 mil. realidade, né? Na verdade, nós não tínhamos uma realidade para aquilo ali. Isso. E depois, claro, veio outros equipamentos. Hoje a gente trabalha com a laminadeira top de linha, que é da CVL, né? A gente trabalha com a seccionadora hoje, top de linha também. Agora está chegando um outro equipamento agora para o próximo mês, que é um centro de furação. Então, cara, nós estamos com a linha completa, todas a CVL, claro, né? Tem a laminação também. Temos essa máquina que faz a laminação, e é uma laminação POR, entre as marcenarias é uma laminação diferenciada, que ela proporciona um isolamento bem mais completo em relação à cola normal, né? Então, nós temos esse diferencial que é a cola POR na laminação. Poucas marcenarias têm, e quem tem sabe do que eu estou falando, o nível de qualidade que é essa máquina. Ela dá uma qualidade de acabamento superior, ela dá uma qualidade de vedação superior, então a gente está super bem servido de equipamento hoje e agora é só decolar. Legal. Então, hoje, a gente consegue ter uma equipe um pouco reduzida, são 3 pessoas na operação e o André, que às vezes quer bungalho, quando ele quer trabalhar, né? Quando ele quer bungalho. Então, são 3 pessoas, o André quando ele quer, né? E as máquinas que nos dão essa flexibilidade. Exatamente. E atrás das máquinas existe também a design, né? A Fernanda, que ela também tem que desenhar para mandar para as máquinas. Então, na produção tem todo um toque de cada um, né? Hoje, em máquinas, já foram investido uma média de quantos mil reais, assim, André? Só para assustar o mercado. Assim. Hoje em equipamento nós temos em torno de 1,5 milhão, por aí, mais ou menos, de equipamento nós temos. Aí vocês tentam imaginar agora, né? Que esse investimento, máquina, eu amo trabalhar com pessoas, mas máquina não fica doente, não bota atestado, não chega atrasado, e tudo que programar ela faz. Exatamente. E nossos funcionários então são máquinas, porque os nossos funcionários a gente tem que parabenizar toda a equipe, porque, cara, é uma equipe diferenciada, ninguém costuma faltar por nada, sabe? É uma bênção que nós temos, porque, cara, não tem essa coisa assim, eu vou faltar porque... Não, simplesmente não falta, ninguém falta. Tanto que todo mundo chega certinho, todo mundo vem todo mês, tranquilo. É uma das nossas maiores alegrias é isso aí, né? É verdade. Porque no momento que a gente decidiu lidar com funcionários, cara, a gente via pelas outras empresas que praticamente reclamavam o tempo todo, né? O funcionário todo mês faltando, tudo isso. Cara, nós não temos esse problema. Graças a Deus, os nossos funcionários são todos super bem conservados de saúde, porque ninguém fica doente. Que nem eles não ficam doentes. O Abi comentou, né, como é que é trabalhar em família. Lá, a nossa família não é só eu, o André e os filhos. A nossa família, a nossa família é a Toque Art. Os colaboradores junto. Todos sentam na mesa a almoçar, todos juntos, desde a tia da organização, que ela cuida desde a nossa empresa, desde a nossa casa.
da pessoa, todos que trabalham com nós sentam, Na se vai mesa, uma junto na arquiteta mesa. lá em casa, senta na mesa com nós para almoçar junto com o pessoal que trabalha com nós. Então, é um carinho diferenciado na nossa marcenaria. Claro, como é que o pessoal não se sentir bem, né, gente? É costelão, é churrasquinho, é passeio, é café da tarde. Pô, Mas não vai dizer que não, quando os nossos funcionários não faltam, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar bem, né? tem que tratar bem, Isso, tem que Tanto que tratar pro dia bem. do marceneiro vai um costelão, né? Pô, dia do Costelão. marceneiro, Ah, dia do 5 horas da tarde, um costelão. eu Olha vejo só no que legal. Instagram lá, costelão rolando. É isso aí. costelão. Claro. Não, começou amanhã já bem, né? Com todo carinho, fizemos um presente para eles, né? sim. Um agrado, porque achamos muito gostoso a gente ganhar alguma lembrancinha que seja, que alguém lembrou de ti naquele momento. E, Dia do Trabalhador, todo mundo é trabalhador, né? Mas o marceneiro, que é nosso ramo, eles têm o dom deles que eles disponibilizam para nós, e foi tão gratificante pensar em cada detalhe, até no papel embrulhado. Eu disse, não, eu quero assim, foi tudo pensado. Foi pequeno o presente? Foi pequeno, eles merecem muito mais. Mas já pensando, teve o dia todo, tinha cervejinha, Tivemos tinha Aí- o costelão, então foi tudo bem pensado. Foi realmente o dia, o dia Foi. do marceneiro. o dia do marceneiro. Ganharam até uma folguinha a mais, né? A gente parou mais Fizemos cedo. vídeos. Isso aí. Ah, que legal. Foi um dia bem Tá. bacana, foi bem diferente esse dia. E deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Cara, se hoje, com essa bagagem, com essa experiência que vocês adquiriram, com os erros que vocês tiveram, com os acertos, se vocês fossem dar uma dica, dar uma dica, se vocês fossem dar uma dica para quem vai começar na área da marcenaria, o que vocês diriam? Eu acho que o principal foco hoje, para quem está querendo começar, eu acho que seria investir na questão não de equipamentos, mas no primeiro momento buscar o auxílio de empresas que estão terceirizando corte, laminação e tudo mais. Eu acho que o cara que quer começar, ele deve, com certeza, se ele está dizendo que quer começar, ele deve com certeza saber desmembrar um móvel e saber fazer uma lista de materiais. Ele conseguindo fazer essa lista de materiais, ele consegue desenvolver todo um projeto com a ajuda de terceiros, e o resto é só montagem de parafusadeira, que é montar o móvel e essa parte final. Mas hoje eu falaria para ele investir mais nessa questão de terceirizar e guardar o valor para poder investir em vendas ou fazer o negócio começar a rodar mais rápido, né? Eu acho que seria o principal. A parte da gestão também é bem importante, não podemos deixar para trás, pelo motivo que a pessoa vai começar, ela vai se emocionar com aquele valor que está na tua conta e esquece que a tua máquina pode estragar, a serra precisa ser afiada. Claro, por mais que ele vai terceirizar, ele vai precisar de um transporte para levar um móvel até o local. Ele Então vai precisar de ferramentas de mão, né, para poder Isto. montar, que é o principal, né? vai ter os custos do dia fora também, almoço e tudo mais. Tudo tem um custo. Então, acho que essa parte da gestão é bem importante, porque, como eu comentei no início, a gente trabalhou 10, 12 anos sem ter essa gestão. Então, a gente nunca tinha um caixa, como todo mundo dizia, um segundo caixa, né? Estragou tal máquina, vamos mandar arrumar, vamos apertar, vamos, né, dar um jeito, parcelar para arrumar, porque a gente precisa. E se tivesse esse fundo de investimento, legal. tudo pegaria dali, entendeu? Hoje nós fizemos tudo certinho, botamos tudo separado, pensando no amanhã. E onde que isso mudou, Ju? Onde é que isso mudou? Onde é que virou a chave, essa chave de, cara, há 12 anos a gente trabalhou assim e agora a gente está trabalhando diferente. Onde é que essa chave virou? Quando a nossa filha, quando ela começou a atender, fazer unhas, né? Então ela sempre fazia videozinho e tudo mais, postava, e eu sempre fui assim, mas tá se escondendo atrás do telefone, aquela coisa, né? Mãe enxerga o filho se escondendo atrás do telefone pra matar tempo. E ela tentava me explicar, mãe, abre os olhos, mãe, vocês têm que fazer videozinho, fazer videozinho. Eu enxergava como há 10 anos atrás, eu não conseguia abrir os olhos. Então, há pouco tempo atrás, ela disse, mãe, senta aqui, vamos conversar. Eu fazendo a unha com ela, ela disse, mãe, assim,
Eu conheço o Abimael, ele faz a parte da gestão da nossa empresa, da esmalteria dela. Então, assim, ó, ele faz assim, assim, assado, eu queria te apresentar ele. Então, naquele momento era só meu e dela, a gente deu uma voltinha no centro, fomos numa loja comprar umas roupas e nós não conhecíamos a dona da loja. E a dona da loja, a gente conversando e tudo mais, era aniversário da loja também, e a guria comentou sobre o Abimael. Quem é o Abimael? Eu disse pra Chay, que ela também se entrosou na conversa dela, disse, mãe, eu te falei, o fulano de tal, vou te passar o contato. Cheguei em casa, já botei a pilha no André. André, assim, ó, a Chayane falou assim, 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 vamos marcar, vamos lá conhecer ele, por mais que não vamos fechar nada, mas vamos ver o que se esconde atrás do que eu tanto não consigo me abrir para isso. E foi aonde nós fomos atrás do tal Abimael, né, André? Exatamente. Eu acho que na verdade, a nossa empresa, ela veio até esse momento, digamos assim, chegamos no topo do que nós poderíamos fazer sozinhos. Uau. A gente chegou no topo que a partir de agora, ou a gente expande de vez, ou nós vamos degringolar, né? Então foi onde a gente decidiu buscar ajuda para tentar fazer com que isso nos torne um pouco mais simples, né? Porque chegamos no topo. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa expandir de alguma forma. Então, a era digital era para nós um pouco de um bicho meio de 7 cabeças. Agora a gente está entrando, digamos, abrindo um pouco as portas para isso e está dando certo. Isso. Igual. Legal. E então o motivo de iniciar a consultoria foi mais por influência da Chay, que já era nossa cliente, já conhecia nosso trabalho. Mas para vocês, assim, né? Qual foi a maior virada de chave por meio da consultoria? Se por exemplo, cara, para mim a chave que virou por meio da consultoria foi isso aqui, né? Para ti foi isso aqui. Começando pelo André, qual foi a maior virada de chave para ti, assim, André? Eu acho que foi porque, que nem eu te falei, a gente chegou no topo ou seja, no topo de vários assuntos, mas chegamos num ponto que nós não estávamos mais dando conta. A nossa vida financeira estava toda misturada, a nossa gestão do dinheiro estava toda misturada, a parte de trabalhos a gente não sabia mais para que lado correr para buscar mais trabalho, então a gente decidiu... E a gente queria gastar, a gente queria comprar máquina, os fios estavam dando curto, né? Exatamente. Nossa cabeça já estava assim e não sabia mais para que lado correr, então a gente decidiu procurar ajuda para fazer as coisas... Tu acha que a virada de chave foi aí? Foi numa organização? Exatamente. Legal. E eu nunca fui focada em livro, né? Nunca. O André sempre gostou, mas eu não tirava o tempo para isso. Então, quando a gente começou a fazer a consultoria, a minha primeira consultoria, eu levei a Chayane junto, até porque foi ela que ia me apresentar o Abimael, né? Claro, a primeira fomos eu e o André, mas a segunda fui sozinha porque o André não podia me acompanhar. Então, o Abimael me pediu para mim escolher um dos 5 livros que me chamasse atenção e era para mim escolher e comprar e tinha que ler. E eu, ler, né? Como é que eu vou fazer para ler, né? Peguei, comecei a ler. Daí tu lembra que tu tem roupa para lavar, tu lembra que tu tem um café para fazer alguma coisa. Sempre tem uma desculpa para não ler. O que eu pensei, o que eu posso fazer? Mesmo que eu comprei o livro tava do meu lado. Até hoje ele tá do lado da minha cama, na mesa de cabeceira, né? Ontem eu tirei o pó dele. Ele tá fazendo... ele tá fazendo a decoração lá, mas eu não deixei de observar ele. Eu fui lá, botei no YouTube, depois de comprar, eu botei no YouTube lá, que eu ia ouvir o livro. Eu fazendo o orçamento e com o fone de ouvido, escutando. E aquele livro, me lembro que chamou muito a minha atenção, seria uma história do cara que estava pescando e os peixes pequenos ele segurava para ele e os grandes ele jogava de volta para o rio. Então, até eu pensei, mas ele estava falando ao contrário do que seria, né? E alguém questionou esse pescador, né? O que você está fazendo? Está fazendo ao contrário, tu ia pegar os grandes, tu está botando os grandes fora? Ele disse, não, é que a minha frigideira lá em casa, ela é pequena, não cabe um peixe grande. Não adianta eu levar para casa um peixe grande se eu não vou dar conta de comer. Então eu pego os peixes pequenos e os grandes eu deixo para quem tem uma frigideira grande. Foi aí que foi a minha virada de chave. Eu na hora peguei,
um post-it e escrevi. Quero uma frigideira grande, né? Como é que é? Eu quero uma frigideira maior. Alguma coisa assim, eu quero. Eu botei eu quero. Botei pendurado no painel, na frente do computador. Aí depois, quando o André foi trabalhar, eu disse pra ele, olha aqui, ó, o que que eu fiz? Daí ele, o quê? Daí eu disse, lê aqui. Daí ele, o que que tem? Daí eu disse, eu quero uma frigideira maior. Por que dizer isso? Não, porque eu fui escutar o áudio do livro e eu tava pensando, por que que a gente vai ficar só com os peixes pequenos? A gente pode comprar uma máquina maior que faz mais coisas e abraçar mais trabalhos, fazer mais coisas que a gente gosta de estar sempre no movimento. Então a máquina vai nos dar mais agilidade. Não que as outras não dão. As outras também dão. A seccionadora dá, a laminadeira de borda dá, ela dá, demanda, né, bastante trabalho, né? Mas o centro de furação ele vai nos ajudar o funcionário não ficar... A facilitar. A facilitar, não precisar ficar lá toda hora, aqui nessa máquina fazer um furo, pega a parafusadeira, faz a outra. Ali ela faz tudo, é tudo programado. Aí foi ali que a gente comprou. A minha frigideira tá chegando! Tá chegando! Cara, você percebe, gente, que o estudo diário é o que transforma a vida das pessoas. O estudo diário, a leitura diária... Pá, eu não gosto de ler, cara, vai pro audiobook e tu pode ter certeza que alguma coisa de bom tu vai tirar. Olha só, uma simples história, talvez tá mudando a história de uma empresa. Uma simples história, uma frigideira maior, tá mudando a história de uma empresa. Né? Isso. Porque a mudança, ela começa aqui, começa na mentalidade. Depois ela vai pra realidade. Então, isso. Muda a tua mente que tu muda a tua realidade. E falando um pouquinho de consultoria, hoje lá no trabalho de vocês, quais foram as áreas que você percebeu que mudou depois que vocês fizeram uma consultoria? Quais foram as principais mudanças dentro da empresa que vocês perceberam depois da consultoria? Nós já estamos aí há 8 meses? Não lembro de cabeça. Talvez seja, né? Eu acho que uns 6 meses. Uns 7 meses. São 6, 7 meses. Mas pouco tempo com tanto resultado. E o que vocês percebem, assim, quais foram os principais resultados que vocês podem citar? Eu acho que a questão da organização, né, que nós conseguimos organizar toda a nossa planilha de trabalho, conseguimos organizar a nossa situação financeira, né, que querendo ou não estava tudo misturado, hoje a gente já tem tudo separado. E é diferente também a questão assim, ó, eu quero fazer uma coisa, o André, não que ele não queira, mas ele quer fazer outra coisa, e assim, por mais que a gente fala, é diferente do que tu botar no papel. Eu tinha tanta coisa que eu quero fazer para a empresa, diferente do André, e hoje a gente está conseguindo realizar tudo. Meio que tudo no susto, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá tão gratificante. Na verdade, o que nós levamos 9, 10 anos fazendo, nós estamos agregando em 2 anos. Isso. Em 1 ano, 2 anos agora, a gente resolveu fazer um... É que, claro, né, no início a gente investiu em máquinas, investimos no próprio caminhão, né, para a própria entrega, então tudo logotipado, tudo pensando até na entrega para o cliente, né, porque a gente começou, na real, entregando com um reboque. Era o jeito que nós podíamos. A gente não fazíamos um terceirizado de entrega de caminhão, a gente entregava de reboque, então... Isso fez com que a gente enxergasse como a gente gostaria de que fosse entregue os móveis para a gente. Então, fomos lá, fizemos o caminhão, fizemos o logotipo, tudo. Então, foi muito... Agora tá vindo os detalhes da empresa. O prédio cresceu, né? Hoje estamos com um prédio maior. Hoje ele tá trocando de roupa. Hoje ele tá chique. Ó o pintor. Tá acontecendo. Isso, hoje o André veio da pintura pra vir pra cá. Nós estamos fazendo uma reforma lá. Eu olhando de fora, eu percebo que nós estamos conseguindo realizar várias coisas ao mesmo tempo. Isso. Eu acho que isso é fruto de um planejamento que vocês aceitaram seguir, sabe? Sim. Exatamente. Porque eu falar que eu quero fazer tal coisa é diferente do que tu não planejar, né? Falar é fácil. Agora, se tu planejar, tu consegue fazer.
Legal? Então, eu acho que o planejamento foi uma virada de chave. E se vocês pudessem deixar para as pessoas que estão em dúvida, cara, porque o pessoal da área da marcenaria, eu percebo que tem essa resistência com o novo. Porque, tu nunca cortou um móvel, meu, tu nem sabe como é que é um móvel, não sabe nem montar um móvel. Que tu vai querer dar dica pra minha marcenaria? Exatamente. Se você pudesse dar uma dica pra pessoa da marcenaria, por que contratar uma consultoria? Cara, eu acho que essa questão é um pouco pré-histórica, né? Porque geralmente os donos de marcenaria, eles acham, de certa forma, que eles sabem de tudo. E, na verdade, a gente sabe apenas fazer móvel, né? E, claro, cada um tem sua bagagem, cada um tem seu tempo, né? Mas a questão da consultoria, ela nos favoreceu bastante. Ela nos fez abrir a mente para outras opções, além de simplesmente ficar tentando organizar as coisas. A gente conseguiu organizar as coisas, não só tentar. E mudamos essa questão de pensamento, ela acabou nos dando tempo para fazer outras coisas que a gente precisava, que é pensar em marketing, programar nossa venda, programar nosso crescimento, e tá dando certo. Então, por que não tentar um novo que tá dando certo para nós? Pode dar certo para qualquer um, né? Legal. Isso. E não vai demorar tantos anos como nós. Nós demoramos, né? Nós não fomos nesse passo a passo do começo, foi agora. Ou seja, do começo a gente pensava, vamos pagando essas máquinas que depois a gente explode, né? Podíamos ter feito isso há muito tempo atrás. E com sobra hoje estaríamos talvez o dobro do tamanho, ou talvez não, né? Mas é uma coisa que só descobriríamos se tivéssemos feito. Isso. Uau. E deixa eu falar um negócio para vocês. Hoje vocês percebem que a marcenaria pode crescer mais, e se sim, no mesmo ambiente. Para onde? O quê? Qual que é a novidade que pode trazer? O que pode ser feito a mais do que vocês já fazem hoje? Em relação ao trabalho, eu acho que nós teríamos uma capacidade hoje de crescimento em torno de uns 60%. Isso seria a nossa capacidade de crescimento. Porque temos agora, vindo com essa outra máquina, vão ter tempo sobrando para trabalhar. E é onde a gente quer buscar essa outra questão de poder atender outras marcenarias que estão começando, que tem uma lista de corte. A gente vai poder oferecer o corte, a laminação, a furação e entregar para quem quer começar aos poucos ali, digamos, sem investir muito, poder entregar esse móvel já produzindo um corte já pronto, laminado, prontinho, só ele montar e levar para o cliente. E até para o próprio cliente final, né, que quer se aventurar na questão de ser marceneiro, ele pode construir a própria casa, a gente tem o software, tem tudo. Ele pode nos procurar e simplesmente, olha, eu quero desenhar toda a minha casa, vocês fazem a lista de corte, corto, lamino e me entregam e eu mesmo quero montar, eu quero ser o meu marceneiro. Uau! E vai existir essa possibilidade e rapidinho agora, porque a gente já está com esse potencial todo, né? Legal. Isso é bem inovador, né? Eu ouvi alguns anos atrás falar sobre a marcenaria moderna, que era justamente nessa proposta. Sim. Assim, inclusive eu tenho um cliente, né? Mandar um abraço para ele, Dudu. Tamo junto, meu querido. Alguns anos atrás ele me procurou fazer consultorias. Cara, eu trabalho com marcenaria, mas eu trabalho com marcenaria moderna. Eu consigo entregar o móvel pro cliente em uma semana. E o quê? Porque eu já tinha atendido outras marcenarias e não é assim, né? Não é. Mas depois eu consegui entender o processo, que tinha uma outra marcenaria com essa capacidade que o André tem hoje, que fazia todos os cortes, e ele ia lá e... Só vendia a montagem. A montagem, o projeto pronto, exatamente. Sabe? Então, acho que é tal... Será que não é o próximo passo da marcenaria, André? Provavelmente será. Provavelmente vai chegar um ponto agora que a gente vai ter que começar a vender esse serviço até para fazer com que as nossas máquinas trabalhem o tempo necessário para ela se pagar, né? Isso. Legal. E hoje, para vocês poderem entender, nós começamos a desenvolver um trabalho de uma assessoria de marketing para o André,
Hoje vocês conhecem nosso trabalho muito forte de consultoria e de mentoria, justamente porque a gente só presta assessoria de marketing para os nossos clientes. Nós não abrimos assessoria de marketing para pessoas de fora, justamente porque a gente acredita que tem vários processos que têm que ser alinhados antes de se investir em marketing, né? Que o marqueteiro raiz, ele vai vender a ideia de que se tu investir em marketing vai salvar a tua empresa, quando na verdade nós sabemos que não vai. Tu já errou em marketing e tu sabe disso. Tá? Então, sabendo disso, a gente deu esse passo a nível de marketing. Vocês falaram, cara, eu me arrependo de não ter começado antes, né? Sim. Qual foi o impacto, assim, que marketing já gerou na empresa de vocês? Que você percebeu, pô, já me gerou esse impacto. Por exemplo, é alta demanda de orçamento. Sim. Não quer dizer que todo mundo fecha, né? Mas gera uma alta demanda, muito trabalho. Sim. O que vocês já notaram, assim? Eles procuram, né, bastante, até pelo motivo que nos vídeos aparecem os móveis, então dá aquela atenção por ser diferente, né? Até os trabalhos curvos fica bem diferente, não é qualquer um que faça, né? Hoje é um trabalho que o André adora fazer. Então, todo marceneiro adora um móvel curvo, né? Isso, um espelho orgânico, né? Então, tem um trabalho por trás que vai também um painel orgânico. Então, todos os trabalhos bem detalhados. Eu acho que o marketing para nós hoje, ele se nós tivéssemos procurado antes, talvez nós não atenderíamos a demanda que viria através dele. Mas como hoje a gente está mais preparado, o marketing nos ajudou a crescer e a nos dar muito mais ofertas de trabalho do que antes, né? Só que antes a gente não podia ter essa oferta sobrando porque nós não tínhamos nem capacidade para poder atender, né? Uau. Então hoje não, hoje a gente tem a capacidade de atender, então o marketing só somou junto, né? Uau! E falando nessa questão de demanda e hoje consegue atender, se tivesse feito antes talvez não teria, vocês já notaram o público reconhecendo vocês, a família? Porque a todo instante está aparecendo patrocinado do André na minha timeline, falando o pessoal brinca muito, porque você não costumava aparecer, né? Sim, até os nossos colaboradores, né, dizem assim, aqui na empresa, tu olha, tá o André. Alguém falou, tu olha, o André tá falando. Daí tu chega em casa, agora vai descansar, pega o celular, quando tu abre, o André. Aí, até agora não caiu a ficha disso, né, mas... É bem legal. Já notou as pessoas até de fora, assim, falando sobre isso? Sim. Já aconteceu vários relatos de... eu vi o teu vídeo, assim, assado. Eu disse, pois é, estamos começando a aparecer, estamos começando a crescer. E outras mensagens que entram para nós não é somente assim, eu quero um orçamento. Não, tem pessoas que chamam lá do Rio de Janeiro, dizendo, bacana esse trabalho, tem que ser do Rio Grande do Sul. O acabamento é diferenciado. E não foi uma, né? Foi mais gente que chamou. Uau. E isso chamou nossa atenção, sabe? Lá de fora, chamam e diz que é do Rio Grande do Sul. Eu disse, que bacana. Mas é um trabalho bem legal, as pessoas mandam mensagem parabenizando. E essa história do gravar vídeo, do aparecer na internet, chegou a ser uma dificuldade para vocês? Chegou a dar uma vergonhinha ali? Ou não, tirei de letra. A Brenda deu o texto, eu li, improvisei. Como é que foi assim para vocês? Eu ter que aparecer e ter que falar? Eu acho que não, acho que... A gente deve ter vergonha de falar o que é negativo nosso, né? Isso. Mas como a marcenaria para nós é algo positivo, que nos trouxe tantas alegrias, a gente fala de boca cheia. Eu sou marceneiro, eu sou dono da Toque Art e eu quero que todo mundo saiba. Eu gosto disso. Legal. É porque, cara, é um negócio que a gente decidiu investir para ter e deu certo, então a gente quer que todo mundo saiba e os nossos vídeos veja, né? Que nós mostramos, detalhe, alguma coisa, claro, tem muita coisa que a gente tem que mostrar, nada é descrito assim, fala tal coisa, sabe? Não, é tudo natural. Tudo natural. Se for falado errado, é porque é o normal da gente, é natural, é a gente.
é a gente sendo a gente, né? Exatamente. Isso aí. Eu acho que aí se conecta o público, né, cara? Se conecta a galera. Exatamente. Pô, realmente é uma pessoa ali por trás. Não tá querendo se aparecer, falar bonito, não. É isso aqui, o móvel é esse aqui. Isso é legal, se conecta. E quem entrar no Instagram ali da Toque Art, que é o @Toque Art, marcenaria, né? Vai ver ali que os vídeos que nós estamos falando, tanto eu quanto a Ju, são os vídeos que mais têm visualizações ali. São vídeos que as pessoas gostam de ver. Aí tem vários que tem fotos, coisas mais lindas do nosso trabalho, que tem visualizações baixas, mas quando aparece nós dois falando, todo mundo gosta. Então... E aí tá uma chave, né? Que é o seguinte, pessoas compram de... Pessoas. Isso. Pessoas não compram produto, não compram serviço, pessoas compram pessoas. Não adianta nada nós ter um catálogo com um monte de produto, sendo que as pessoas elas vão se conectar com a gente. Exatamente. Isso é verdade. Gente, estamos nos encaminhando para o final. Eu queria que vocês deixassem, cara, uma mensagem final, um recado final para aquelas pessoas que nos acompanharam até o fim aqui. Pô, a gente tá 1 hora conversando, né, cara? Deixa um recado aí naquela câmera ali para o pessoal de casa, talvez um recado para empreendedores, né? Deixa uma mensagem final e principalmente aí o @ da Toque Art. Pois então, a mensagem que eu teria para deixar para quem busca empreender é: não espere, corra atrás. E se precisar, se você está se sentindo confiante, chama o Abimael, que ele vai te dar um pouco mais de confiança. Ele vai te ajudar. E é só entra lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha, curte o que gostar, e se não gostar, só olha e curte, né? Entendeu. Ju, quiser deixar um recado, Ju, fica à vontade. Sim, com certeza. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a nossa equipe, porque eles fazem a grande parte, o papel da Toque Art. Fazer acontecer. Né? Isso faz acontecer. Agradecer às arquitetas que também nos auxiliam há muito tempo e elas conseguem oferecer nosso trabalho botando a mão no fogo por nos conhecer a qualidade que nós oferecemos. E pedir para vocês também, entram lá, @marcenaria Toque Art, e vai nos acompanhar, vai ter bastante conteúdo, bastante novidade que vamos postar. Tem bastante novidade vindo aí, esse mês aí tá cheio, né? Tem muita novidade chegando, eu quero agradecer a vocês de casa que acompanharam até aqui, ouvindo essa história maravilhosa do André e da Ju, empresários aqui de São Leopoldo, aqui de São Léo mesmo, gente, aqui de São Léo. Não é uma galera de longe que eu tô trazendo, a galera aqui da nossa cidade, para mostrar que todos nós temos a possibilidade de empreender, de começar a empreender, né? Fica aqui o meu agradecimento à SMK Estúdio Digital, que proporciona toda essa estrutura de áudio, de vídeo, que nos dá todo o suporte de corte, gravação, sobe o vídeo pro YouTube. Sabe qual é o meu trabalho, gente? Sentar aqui e gravar. Mas e os cortes que aparecem? A SMK faz. Tá, e quando o vídeo sobe pro YouTube? A SMK faz. Tá, e o nome do vídeo? A SMK faz. Minha preocupação é convidar as pessoas e gravar. Se tu quer uma estrutura assim, eu te convido a conhecer o estúdio da SMK, tá? Se tu quer gravar um curso, se tu quer gravar tua mentoria, cara, aqui é o lugar perfeito. Tu não vai encontrar outro lugar aqui no Vale dos Sinos com uma qualidade que tem aqui na SMK e muito menos com o suporte que a SMK dá, tá? Fica o meu agradecimento a vocês. Curte, compartilha, deixa teu comentário aí e vamos pra cima. Até a próxima, time.